Lucas, tu não acha que existem pais que simplesmente são ignorantes e o tipo de opinião que eles têm sobre as coisas são erradas em relação à realidade? A gente pode usar, por exemplo, um pai que tu entenderia como um pai woke. E se ele acreditasse que o filho dele não pode aprender inglês porque é uma língua colonialista imperialista? Eu penso que, em alguns casos, os pais devem ter menos autoridade do que o Estado em relação à educação dos filhos, caso isso esteja ferindo os direitos e as necessidades dos seus filhos, como, por exemplo, aprender inglês, ou aprender sobre evolução, caso os pais sejam criacionistas, ou em relação à matemática, algum tipo de percepção de que a racionalidade é eurocêntrica ou patriarcal, algo nesse sentido. Não significa que, porque são pais, eles são detentores da propriedade dos filhos, como se eles fossem donos dos próprios filhos. Se o filho não tiver a idade, sim, os pais são donos dos filhos. Ah, ok. Então eles são comparáveis a animais domésticos. Enquanto eles não tiverem idade para optarem por conta própria, os responsáveis são os pais. Eu prefiro que os pais tenham a responsabilidade primária sobre os filhos do que um burocrata, do que um político. Que muitas vezes pode usar isso como ferramenta de manipulação ideológica. Você vê a Coreia do Norte, por exemplo. O que eles fazem? Nas escolas, desde cedo, eles manipulam a cabeça das crianças para eles manterem um regime totalitário no poder. E agora eu vou confiar que o tempo todo nós vamos ter governantes bonzinhos, políticos bonzinhos, cuidando da educação das crianças, enfiando a groselha que eles quiserem na cabeça das crianças. E detalhe, esses políticos, eles vão ter mais autoridade do que os pais? É isso que você defende? Que o político tenha mais interferência sobre a educação de uma criança do que o pai? Não necessariamente políticos, mas a ciência, quando ela realmente é bem aplicada. O que é a ciência? A ciência não pode ser usada como viés. A ciência não pode ser manipulada para interesses políticos. Claro que pode ser manipulada, mas de qualquer maneira, ainda assim, é o melhor método já desenvolvido. O quê? O melhor método de centralizar a educação na mão do Estado? O melhor método científico. É o melhor já desenvolvido para descobrir e investigar a verdade. Tá. Como o exemplo que eu mesmo dei, que você concordou em relação à abstinência sexual, você não pode pegar a partir do conhecimento técnico a respeito dos próprios limites. Você não pode querer pegar uma abstração teórica, uma utopia da sua cabeça e querer impor a realidade. A realidade é que se você concentra esse tipo de poder na mão do Estado, não dá certo. Porque o Estado vai abusar desse poder. É o que aconteceu. Em todos os regimes totalitários é sempre assim. O primeiro lugar que eles atacam é a educação. Porque é um lugar para você fabricar em massas militantes ideológicos. Que foi a grande estratégia da extrema esquerda aqui no Brasil também. Quando eles viram que o campo político estava dominado na época do regime militar, o que eles fizeram? Passaram a ocupar as zonas de influência, principalmente ambientes universitários e escolares. E hoje em dia você tem uma hegemonia em diversos campos da esquerda por conta disso, porque eles ocuparam as zonas de influência. Então, enquanto o Estado tiver essa proeminência, o Estado tiver esse poder de escolarização, de influência na vida das crianças, o Estado vai ter esse poder também de manipulação. Então, o que eu sugiro? Eu acho que nós tínhamos que ter um sistema mais descentralizado, com menos influência estatal, mais plural. Um sistema pode ser baseado em voucher ou em alguma outra alternativa. E acho que enquanto isso não acontece, nós conservadores, pessoas como eu, nós temos que ocupar esse espaço também. Pra lutar pelas nossas crianças, pra impedir que a cabeça das nossas crianças sejam destruídas em sala de aula. Destruídas por religião, por exemplo, ou pelos próprios vieses tradicionais. Eu não acho que a religião em geral destrói, não. Tu acha que ela é mais confiável, por exemplo, do que a aplicação de métodos científicos acurados? Eu acho que a religião do feminismo é muito mais nociva do que qualquer religião. Eu acho que a religião do feminismo é infinitamente mais nociva. Tu tá misturando uns assuntos um em cima do outro, tenta manter um pouco de foco. Não, você que tá fugindo. Você veio falar de religião, a gente não tá falando de religião. Eu tô falando que as religiões, elas influenciam também a mente dos pais, que por conseguinte vão afetar a cabeça das crianças. Ainda bem, eu acho que uma criança tem que ser criada desde cedo na igreja. Inclusive sobre todos os viés religiosos e ideológicos correspondentes, que inclusive não correspondem com o método científico. Sim, porque Ok, essa é a resposta que eu queria de você. Não corresponde com o método científico? Quem diz que religião é oposta à ciência? Eu não estou dizendo que é oposta, mas que muitas vezes ela vai influenciar e entrar em conflito. Quando? Criacionismo, por exemplo. Criacionismo, não necessariamente... Você sabe que existem 4... É um exemplo. Existem no mínimo 4 posições diferentes acerca da criação da humanidade dentro do cristianismo? Sabe disso? Dentro do meio teológico? Provavelmente, inclusive, deve ter mais. O coordenador do projeto Genoma, que é o maior projeto já feito na história, que foi o projeto que mapeou o gene humano. Ele é um evolucionista, ele é um cristão, inclusive chegou, acho que concorreu ao prêmio Nobel, e é um cristão convicto. E mesmo assim acredita na evolução. Ou seja, você está colocando coisas que, na sua opinião, necessariamente são incompatíveis e não são. Então, assim, não faz sentido isso. Você tem alternativas ali, você tem diversas correntes de pensamento dentro do cristianismo. Agora, o que está se discutindo aqui quem deve ter autoridade primária sobre a educação dos filhos? É o pai ou é a escola? Eu acho que a escola deve ficar em segundo plano. Eu acho que a escola deve trazer ali os conteúdos programáticos, deve ensinar a ler, escrever, deve trazer matemática, alguns conteúdos básicos e gerais. Agora, quem vai transmitir valores para os filhos, isso deve ser por capacidade dos pais. Se você tira isso dos pais, você está dando um poder ilegítimo para o Estado.
Tu não acha que existem casos em que os conflitos de valores das famílias e das escolas, a escola, ela pode ser, em alguma medida, uma saída, uma alternativa contra a autoridade dos pais que talvez esteja errada? Por exemplo, lidar com homossexualidade, por exemplo. Porque se a gente estiver falando de um cristianismo mais tradicional, se entende que é enquanto pecado, certo? Ou que tu não deveria andar com determinadas pessoas. Ok. A questão é que a escola, ela estaria ensinando os valores de bons tratamentos entre pessoas diferentes, com estilos de vida diferentes. Tu seria contra a escola ensinar bons valores como tolerância, respeito à diversidade, a outros estilos de vida? Se a família não estivesse ensinando isso? O que a escola tem que construir é um ambiente onde todo mundo se respeite. Então a criança desde cedo ela tem que aprender que ela não pode praticar violência, que ela não pode praticar discriminação com qualquer outro tipo de pessoa. Isso sim. Daí pra você dizer para uma criança que ela pode ser o que ela quiser, que não necessariamente porque ela nasceu homem, ela é homem, aí você já tá dando um salto tremendo. São as reclamações que eu recebo de pais. Pô, meu filho foi pra escola, era pra aprender matemática e português e voltou pra casa falando que ele quer ser mulher porque o professor falou que ele pode ser mulher se ele quiser. É isso que acontece. Esse é o problema dos conservadores. O problema não é, tem que ter respeito. Lógico que tem que ter respeito. Quem é o louco que vai defender que não tem que ter respeito? Esse cara tem que ser internado. Eu defendo que todo mundo seja respeitado. Olha, existem inúmeros pais homofóbicos que acham que não tem que ter respeito ao ponto de espancar os filhos até a morte, caso eles não correspondam às expectativas de gênero ou de orientação sexual. Aí você tá trabalhando com uma situação, com uma abstração, com uma suposição. Abstração, espancamento de filho é uma abstração. A gente tá falando com fatos. Então me cita, qual caso é esse aí? Meu Deus! Que caso é esse? Eu não tenho nenhum específico então, agora em mente. Então você não tá trabalhando com fatos. Você tá criando uma historinha, homofobia doméstica é uma historinha. Você tá criando uma historinha pra tentar convencer o público. É isso. Pode ter pais que não sabem lidar com a sexualidade do filho? Podem ter. Assim como tem pais que lidam pro outro extremo. Tem pais que muitas vezes vão criar o filho sem os padrões de sexo adequados e por conta disso os filhos vão ter problema lá na frente. Se a escola tem estudos que mostram isso. Se a escola fosse realmente bem preparada e não ideologicamente aplicada, nós poderíamos resolver esse tipo de embate, como por exemplo em relação à educação sexual, tanto quanto o respeito, e que pode em algum momento entrar em conflito com os valores dos próprios pais. É esse meu ponto. Em algum momento esses conflitos vão existir, e o meu ponto é que os pais devem estar em desvantagem em relação a uma autoridade científica aplicada numa escola. Bom, então, vamos deixar claro aqui pros pais o que está sendo defendido aqui. Ela tá defendendo pra vocês, pais, que a escola tem mais autoridade sobre seus filhos do que vocês. Não foi isso que eu falei. E eu tô defendendo. Não foi isso que eu falei. É isso, não foi isso que eu falei. Eu falei que cientificamente os pais estão em desvantagem. E o que é cientificamente acurado deve ser aplicado nas escolas, mesmo se estiver em conflito com os valores dos pais. Porque Ou seja, se um psicólogo chegar à conclusão de que, na verdade, sexo é uma construção social e etc, e ele quiser ensinar isso pro seu filho, você não vai poder dizer não. É isso. Psicólogo. Foi isso que eu falei. Um psicólogo aleatório, ideologicamente corrompido. O que mais a esquerda faz é fabricar estudos de panfletários pra tentar justificar as coisas como se fossem científicas sem ser. Teoria de gênero nada mais é do que isso. Teoria de gênero é apenas uma abstração teórica sem fundamentação nenhuma na realidade e que muitas vezes coloca em prejuízo inclusive mulheres que você diz defender.